Graça e paz, meus irmãos. Em nome de Jesus, é muito bom estar aqui. É muito bom ver os irmãos. Senti a falta de alguns aqui hoje pela manhã, mas graças a Deus já estou os vendo aqui nesta noite. Isso nos alegra. Alegra meu coração e acredito também que alegra o coração de Deus. Então, você que está aqui conosco hoje, seja muito bem-vindo. Aqueles que estão aqui, não estou identificando visitantes, mas acredito que pode ser que você esteja aí do outro lado, nas redes sociais e nos acompanhando. E nós agradecemos a Deus pela sua vida, pelos momentos que você para ouvir a palavra de Deus e adorar conosco. Principalmente neste dia que é domingo, o dia que todos nós separamos para adorar, para buscar a Deus, para servir ao Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los novamente a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15, que é o texto onde nós estamos durante este mês, falando sobre frutificação. O ano de 2022 é o ano da frutificação. E eu queria que você saísse daqui ou dissesse para você todos os dias: eu vou frutificar, eu quero frutificar. Este ano para mim vai ser diferente. Eu quero produzir frutos no reino. Eu quero servir ao Senhor e ter frutos e produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Que seja esse o nosso desejo, seja esse a nossa vocação, a nossa adoração ao Senhor através da frutificação. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que é o tema, ou melhor, que é a nossa divisa, a parte B. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quero que você repita na sua versão comigo. Você vai repetir, você vai falar isso aí. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ore conosco. Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer, porque somente permanecendo no Senhor é que nós vamos produzir frutos, muitos frutos. E reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Por isso, Senhor, nossas vidas estão agora diante do teu santo altar. Passa em revista, Senhor, as nossas vidas. Olha para dentro de nós. Vê se há em nós, Senhor, algo que nos impede de frutificar. Olha para nós, Senhor, e vê se precisamos fazer algo, ou mesmo o Senhor fazer algo em nós, na nossa vida, para que possamos viver em novidade de vida na tua presença, para que nós possamos, ó Deus, produzir frutos que glorifiquem ao Pai, que o nosso fruto possa permanecer e permanecer para a vida eterna. Porque nessa frutificação, Deus, há uma promessa que diz que tudo quanto nós pedirmos ao Pai, no nome do Senhor, o Senhor concederia. Por isso, Deus, nos faz frutificar. Faz frutificar, Senhor. E nos dê também a coragem de identificar, ó Deus, aquilo que na nossa vida é necessário sofrer uma poda feita pelo Senhor, para nos deixar limpos, nos deixar livres para florir e frutificar. Fala com a tua igreja, fala conosco, mais uma vez, nesta noite. Visita aqueles que estão em casa, aqueles que estão chegando, aqueles que estão saindo, aqueles que estão, ó Deus, com o Facebook ligado aqui, juntamente conosco. Aqueles que assistirão ainda pelo YouTuber, mas que o Senhor esteja ouvindo-os nesta hora, nesta oração, porque eles querem ser edificados pela tua palavra. Eles querem ser, ó Deus, supridos pela palavra do Senhor, alimentados pela santa palavra de Deus. E é isso que nós queremos também aqui, Senhor. Ser alimentados por esta santa palavra
que nos dá vida e vida em abundância. É o que nós oramos, agradecidos desde já, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém, irmãos, amém. Esse texto, já temos aqui ouvido tantas pregações durante estes dias, e eu quero agora começar fazendo uma pergunta para você. Como é que você está, como ramo que está ligado a esta videira que é Jesus? Você tem frutificado? Você está num momento de floração? Ou você já está num tempo de frutificação? Como estava sua vida? Você é ramo, e ramo ligado à videira. Quando a gente aceita a Cristo, nos nossos primeiros dias na caminhada cristã, há uma alegria tão grande, há um serviço tão intenso, há uma alegria dentro do nosso coração, e a gente quer somente produzir frutos. A gente quer sair para evangelizar, a gente quer estar na igreja todos os dias, a gente tem uma sede de ler a palavra, a gente gosta e tem um prazer de orar, há uma intensidade, a gente vive aqueles momentos tão intensos de busca ao Senhor, porque quer servir. Muitos chegam para a liderança e dizem: quem posso servir aqui na igreja? Como eu posso servir ao Senhor aqui? O que eu faço? Por onde eu começo? E durante a caminhada da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus, parece que estas coisas vão ficando para trás ou vão diminuindo. E chega um momento que nós nos acomodamos. E para nós é suficiente estar na igreja para adorar, louvar, manter comunhão, mas não temos mais aquele ânimo, aquele entusiasmo para frutificar. O texto, irmãos, ele é bastante claro, acompanhe conosco. O texto vai nos apresentar, eu quero dizer, basicamente 3 tipos de ramo. Primeiro ramo, versículo 2, que não dá fruto. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Então existe um ramo que parece até ser contraditório. Esse ramo está nele. E eu digo contraditório porque a Bíblia diz que aqui no versículo 5, quem permanece nele, quem está nele, produz fruto. Não parece contraditório? A vara que em mim não dá fruto, está nele, mas não dá fruto? Como é isso? Como é que isso acontece? Por que acontece? Mais um segundo tipo de ramo, que o texto não vai nos apresentar, é o que dá fruto. Está no mesmo versículo 2, acompanhe. E toda a vara que dá fruto, está nele e dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. E tem ainda um terceiro ramo. Basicamente, o texto apresenta, versículo 3, ou melhor, versículo 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Estar nele pode não dar fruto e pode dar fruto. Agora, quem permanece nele, esse dá muito fruto. E esse que permanece nele, que depende dele, dá muito fruto. Você consegue aí identificar que ramo é você? Vamos tentar entender um pouquinho. Primeiro ramo, toda vara em mim que não dá fruto, tem algum problema. Como um ramo pode estar ligado numa videira
e não dar fruto. Eu quero entender que aquele ramo está doente. Eu quero entender que aquele ramo não está bem, ele não está saudável. Aquele ramo pode estar caído, pode estar no chão. Quem já observou uma parreira, uma videira, os ramos, eles estão no alto. Eles estão dispostos no alto. Eles não estão com seus ramos para baixo. E muitos estudiosos aqui estudam até esse verbo cortar, que no grego é levantar. Foi o que o nosso irmão José Francisco até pregou aqui essa semana. Então ele pode estar caído, ele pode estar para baixo, sujo, não está direcionado para o alto, ele não tem como absorver os raios do sol, ele não consegue sugar direito a seiva. Então ele está para baixo, sujo, talvez na lama. E eu não quero aqui identificar, mas talvez não produzindo frutos do Espírito, mas frutos da carne. E se ele estiver produzindo frutos da carne, esta vara, ele vai estar doente. Esta vara vai estar doente. E não vai poder produzir. E é por isso que mesmo estando nele, o viticultor ele tem toda a atenção e todo o interesse em pegar aquele que está caído e levantar, e limpar, e podar, para que possa produzir frutos. Quem olha uma videira toda podada, em primeiro lugar pode olhar e dizer: como ela está feia, sem flores, sem folhas. Mas para ela produzir, é preciso ela passar pela poda. E a poda traz o significado de limpeza. Eu estava lendo nos últimos dias uma revista, a Revista Brasileira de Fruticultura. E lá nesse artigo, vem dizendo que a poda, ela traz um significado de limpar, de cortar, de desabar, desbastar, derramar. E entre os estudiosos, o artigo traz isso, que a poda ela tem 3 objetivos. Primeiro, alterar a forma daquela planta, inclinar os ramos, colocar suportes nesses ramos, modificar sua estrutura. A poda tem esse objetivo. Um segundo objetivo que a poda também traz, é de controlar a produção. Eles dizem que se não houver esta poda, a videira ela vai produzir da seguinte maneira: em um ano ela produz muito, frutos bons, grandes, deliciosos, mas se ela não sofrer uma poda numa outra frutificação, ela não vai produzir frutos na mesma quantidade. Vão ser frutos menores, vão ser frutos que se localizam na periferia da copa, são frutos que também vão ficar numa área inacessível, que você não vai poder alcançar. Então, a poda é importante para controlar essa produção. Mas a poda também, segundo o artigo, diz que a poda ela é importante para manter o vigor, para manter a sanidade da planta, a saúde da planta, o bem-estar da planta, a estabilidade da planta, o equilíbrio dela, a vitalidade. E essas operações de poda para frutificar são aquelas que são tiradas os ramos infectados.
os que estão doentes, que estão débeis, os que não estão muito vigorosos. Mas tudo isso para manter a planta saudável, naquele espaço determinado para que ela possa crescer com saúde e produzir bons frutos. Essa poda, geralmente ela é realizada quando ela está adulta, não é quando ela está novinha, tanto novinha não, porque ela tem um tempo para produzir. Mas esse tipo de poda é realizada principalmente em plantas adultas, e enquanto elas estão em repouso vegetativo, diz o artigo. E ele fala, termina o artigo, em uma das frases que ele usa, diz assim: essa poda, ela pode ser denominada de manutenção. Mas, nos meios agrônomos, ela é conhecida como poda de limpeza. Assim na agricultura, assim como na agronomia, existem esses conceitos dessa poda que é de limpeza. Existe aquela poda que a gente bem conhece, a da arborização urbana, daquela que os carros vêm para cortar, para que não atinja a rede elétrica. Tão somente para não atingir e não houver um acidente grave com a vida daqueles que passam por perto. Mas a poda que o nosso Deus faz na nossa vida, a proposta da poda é para que nós sejamos limpos pela sua palavra e possamos produzir muitos frutos. Permanecer em Cristo, como diz aqui o versículo 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer em Cristo significa vida com Deus, vida com Cristo, todos os dias. Não é uma vida somente aos domingos à noite, nem pela manhã. É uma vida de domingo a domingo, manhã, tarde e noite, 24 horas com Ele. Vida com Cristo, vida com Deus frutifica. Vida com Deus é permanecer em Cristo e é uma vida vitoriosa na oração. Acompanhe comigo o versículo 7. O versículo 7 diz: se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Permanecer em Cristo nos dá essa vida de vitória na oração. Permanecer em Cristo nos faz viver coisas que nunca vivemos pela experiência com Ele. Viver em Cristo, permanecer em Deus, vida com Deus, é permanecer em seu amor. Versículo 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Vida com Deus é todo dia e é permanecer no seu amor. Nós fomos convidados a viver o amor de Deus. Jesus, quando sintetizou, resumiu os mandamentos, ele disse que deveríamos amar primeiramente a Deus sobre todas as coisas. O nosso amor teria que ser primeiramente, exclusivamente, prioritariamente dele. E depois ao próximo, como a nós mesmos. O exercício do amor, permanecer em seu amor, é amar uns aos outros. É acabar com as diferenças entre nós. É olhar para aquele que a gente, em seu coração,
ou em um coração qualquer, tem algum receio de olhar nos olhos. É amar com compaixão. É aproximar-se daquele que você nunca se aproximou para saber como ele está. É se preocupar com ele. E até, se possível, dar a vida por ele. Permanecer em Jesus é permanecer em seu amor. Assim como o Pai amou a Jesus. E Jesus também nos amou. Ele quer que nós permaneçamos em seu amor. E possamos executar este amor, viver este amor. Não importa a faixa etária. Não importa se são adultos, crianças, adolescentes, jovens. O amor tem que estar impermeado em nós. O amor tem que estar latente, vivo em cada um de nós. Permanecer em Jesus é permanecer em seu amor. É amar. Amar as pessoas que são diferentes de nós. Que não pensam como você, como eu, mas que têm um olhar de misericórdia para com elas. Isso é permanecer no amor de Jesus. Mas permanecer em Jesus é ter essa vida com Deus e guardar os seus mandamentos. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É uma cadeia. Uma coisa liga a outra. Se você permanece no amor de Deus, você o ama, logo você ama as suas palavras. Logo você e eu amamos os seus mandamentos. Uma coisa puxa a outra. E os seus mandamentos, diz a palavra, não são penosos, não são pesados. E Deus quer que nós guardemos os seus mandamentos dentro de nós. Quantos mandamentos de Deus você tem guardado no seu coração? Este você tem guardado de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Você tem guardado o mandamento de Deus que diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor? Você tem guardado os mandamentos de Deus? Porque nós precisamos amar. É como diz o versículo 12. Acompanhe comigo, por favor. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E novamente Ele faz aqui um pedido. Pedido não, Ele manda, é um mandamento. Versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amai-vos uns aos outros.
Por que será que o amor entra nesse texto, nesse contexto de texto, tão veemente, tantas vezes? Jesus termina dizendo: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Porque a partir do amor entre nós, o mundo saberia que o Pai tinha enviado Jesus. É a partir da demonstração do amor de uns para com os outros, é que o mundo saberia que Cristo de fato foi enviado por Deus. É através do amor que a igreja vai ser conhecida. É através do amor que Cristo vai ser glorificado. O Pai vai ser glorificado. E é por isso que Ele pede para que nós permaneçamos no seu amor. Quando permanecemos no amor de Deus, nós frutificamos. Nós guardamos este mandamento, a gente começa a frutificar. Eu gosto de pensar na igreja primitiva, a igreja de Atos capítulo 2. A igreja que vivia em unidade, em comunhão. Era a igreja que frutificava e multiplicava, e Deus ia fazendo com que aquela igreja fosse multiplicada pelo amor, pelo convívio de uns para com os outros. As diferenças, elas eram tratadas na presença de Deus de maneira que o amor falava muito mais alto do que os nossos sentimentos. Porque conforme Deus nos amou, nós também vamos amar o nosso irmão. E o segredo estava aqui. Quando eu amo a Deus e a sua palavra, eu obedeço. E tenho que viver neste amor. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, tudo que você pedir será feito. Se você permanecer em Cristo e Ele em ti, você vai produzir muitos frutos. Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. E nisto é glorificado o Pai. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Dar fruto no reino é tão importante, que Jesus uma certa vez falou de uma parábola. E ela está escrita lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Que vai falar de um homem. Um homem que tinha, com certeza era uma videira, mas aqui está se tratando de uma figueira. Se você quiser abrir a sua Bíblia, acompanhe comigo. Marcos, capítulo 11. Aqui, na verdade, é um fato que Jesus passou. É Lucas, capítulo 13. Me desculpe, o texto é Lucas 13. A partir do versículo 3. Versículo 6, 13. Jesus falou sobre esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na vinha. Era comum entre os judeus plantar uma vinha e nos espaços plantar figueira. Por isso que essa figueira está aqui dentre uma vinha, no meio de uma vinha.
E diz que aquele homem, indo procurar fruto nela, não tinha achado. E o viticultor, aquele que cuidava, né? Ali, diz que eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não a acho. Corta para que ocupe ela ainda a terra inutilmente? Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e eu lhe deite estrume. E se no futuro der fruto, bem, mas se não, cortá-la-á. Um homem tinha uma figueira que estava plantada em uma vinha. E aquele homem, indo buscar fruto nela, falou para quem cuidava: 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Eu acho melhor você cortar. Estou ocupando a minha terra tão inutilmente. Mas quem trabalhava nela, naquela terra, o viticultor, diz para ele: Senhor, dê-lhe mais uma oportunidade. Só mais uma oportunidade. Só mais um ano. Eu vou cavar ao redor, eu vou colocar adubo. E quem sabe ela dê fruto. Assim Deus também tem tido misericórdia de nós. Tem nos dado a oportunidade para frutificar. E qual é a oportunidade que eu tenho agarrado? Essa de Deus, quando Ele tem paciência para comigo. Deus está esperando por nós. Mas vai chegar um tempo que nós vamos ter que apresentar diante dEle os nossos frutos. E como estarão as nossas mãos diante dEle? No texto anterior que eu tinha dito, o de Marcos 11, aquela figueira só tinha uma aparência. Ela estava com muitas flores, ou melhor, muitas folhas. E geralmente, no tempo em que ela ficava com muitas folhas, era justamente na época que tinha frutos. Geralmente. E ela não tinha. Jesus faz uma grande crítica ali para os fariseus que estavam ali naquela época. E falando sobre a aparência. Aparência de santidade. Aparência de tantas outras coisas, mas que no fundo não produzia fruto algum. Por fora muito linda a planta, mas não dava frutos. Que valor tinha aquela planta? Se ela foi criada para frutificar, se ela é uma frutífera, se ela é uma planta frutífera, ela tem que frutificar. E nós precisamos deixar Deus podar as nossas vidas. Nós precisamos deixar Deus tratar a nossa vida e o nosso caráter. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, filhos que refletem a sua glória, que refletem seus atributos comunicáveis, de bondade, de amor, de paciência, de longanimidade, de mansidão,
de domínio próprio. Deus nos chamou para isso, para produzir frutos de arrependimento. Deus nos chamou para sermos diferentes. Através do nosso estilo de vida, muitos que nos vissem poderiam se entregar a Jesus. Todos aqui querem produzir frutos, eu tenho certeza. E você que está em casa também. Eu tenho certeza que você quer servir ao Senhor com alegria e produzir muitos frutos na sua seara. Porque nós fomos criados para isso, para frutificar. E quando não frutificamos, nós estamos estagnados. Podemos até estar por fora, uma árvore bonita, mas por dentro está doente. Porque uma frutífera, a finalidade de uma frutífera é frutificar. A finalidade de uma árvore ornamental é de ornamentar com suas flores. Mas quem nasceu para dar frutos, tem que dar frutos. E frutos bons. Vocês observam que ainda tem árvores, se nós olharmos a natureza, dependendo do ambiente onde ela estiver, conforme a terra onde ela está plantada, ela até pode dar frutos. Mas frutos que pecos, começam a dar flor, começam a crescer, vem uma trovoada, uma chuva forte e cai pelo chão. Como produzir frutos? E frutos estes que estão descritos aqui no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. E o vosso fruto permaneça. Eu vos escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, ele não caia, ele não pereça, ele não peque, mas que ele permaneça, a fim de que tudo perdides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E isso só é capaz e é possível com uma vida com Deus, todos os dias, vida com Deus. Permanecer em Cristo é vida com Deus todos os dias. A vida com Deus nos faz frutificar. A vida com Deus nos faz permanecer em Cristo e nos dá uma vitória numa vida de oração. Saiba que quem frutifica vai ter que passar pela poda. Mas a poda só é de frutificação porque é de limpeza. O Pai vai limpar para que você produza mais frutos. E venha glorificar o nome dEle. Porque quem frutifica, glorifica o nome do Pai. Você não só quer glorificar a Deus louvando o seu nome, eu tenho certeza. Você não quer só glorificar a Deus louvando, exaltando, orando, jejuando, lendo a palavra. Não. Você quer glorificar a Deus também produzindo frutos na sua vida espiritual. E eu sei que todos aqui querem. E eu quero dizer também que mesmo que você hoje não esteja numa situação que você entenda que você está saudável, é um ramo saudável, Deus é capaz nesta noite, nestes dias, levantar você. Deus é capaz de mudar a posição na videira, lhe colocar num lugar mais alto, num lugar mais acessível aos raios do sol, numa posição em que você receba a vida de Deus, a vida, a seiva pura que é Jesus, para mudar a sua estrutura,
mudar o seu ser, receber esse DNA de Deus dentro de você e ser como Deus. Em quê? De que maneira? No amor. Como diz lá Gálatas 5:22, produzindo o fruto do Espírito, que tem amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Deus quer ver refletido em nós o caráter de Cristo, a imagem do Deus vivo. E para isso, deixa Deus trabalhar na sua vida, dá um passo para Jesus, abre seu coração para Ele, tenha uma conversa franca com Ele, dizendo: Senhor, o que há em minha vida que está fora do processo da frutificação? Por que é que eu não estou frutificando, Senhor? Me mostra, me revele. O que é necessário haver na minha vida? E poda. E por mais até que você ache que você esteja morto, sem vida, como diz o cântico, e eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor, ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas, Jesus, que é a água viva, vai florescer. Ao cheiro das águas, vai tudo se modificar. Porque Jesus é a água da fonte da vida. Quem está ligado nele, e ele nessa pessoa, tem vida eterna. E recebe do alto esse manancial que dentro de si torna-se uma fonte, e uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa vida de Deus é essa vida que Deus quer transbordar na minha vida e na sua. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus se fará nele uma fonte que jorra para a eternidade, e que não terá mais sede. Essa seiva que vem desta videira que é Jesus, passando por dentro de você, Ele tratando, tirando as enfermidades da sua vida, podando as coisas que não pertencem a Ele, tirando de você o orgulho, a soberba, tirando os pecados, limpando a sua vida, a vida dele entrando dentro de você, dentro de nós, vai nos dar uma vida nova, um ramo saudável, um ramo frutífero, um ramo com frutos que jorram para a vida eterna. Por isso que há esperança. Eu quero convidar você a ficar de pé e cante com o Ministério de Louvor. A esperança, a esperança. Abandonado, seu tronco
você. Pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. A esperança para os feridos, como árvore cortado, marcado pela dor. E ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. E viverá. E viverá. Eu quero fazer um convite a você. Você que está em casa, você que está aqui. Sabe que da vida de Deus, precisa dessa vida de Deus, mais atuante. Quero fazer um convite, se você quer viver essa vida de Deus, mudando a realidade da sua vida, eu queria lhe convidar aqui, para orar pela sua vida. Eu acredito que tem muita coisa para a gente vencer, mas você não vai vencer só. Você só vai vencer com Deus, com a vida dele na sua vida. E eu sei que você não quer ficar no 0 a 0. Eu tenho certeza, você quer produzir. Você já produziu tanto. E hoje você está aí, procurando talvez muitas dificuldades. E eu acho que hoje é a noite para você receber essa vida de transformação, para uma mudança, para quebrar paradigmas. Deus sabe do que você precisa. Eu não sei, mas você, quando está aqui, Deus está contemplando o seu coração e vendo a vontade que você está tendo e querendo para produzir. Tem coisas que na nossa vida existem que precisam. Então eu quero convidar você, que tem coisas que precisam ser quebradas. Agora a gente precisa ter coragem para colocar diante do altar do Senhor, para que essa vida dessas águas, essas águas cristalinas,
que trazem do DNA de Deus. Faça uma fonte dentro de nós que traz paz, alegria, nos faz produzir o fruto do Espírito, que é cheio de paz, da alegria de viver com Deus, de viver com os irmãos, do domínio próprio, da mansidão. Quero convidar você que está em casa a orar comigo também. Deus te chamou para frutificar. E nós queremos frutificar. Este ano vai ser o ano da nossa frutificação. E nós tomamos posse dessa palavra. Grande Deus, nós queremos, ó Deus, nesta noite agradecer ao Senhor pela Tua santa palavra, porque é ela que é viva, é ela que é eficaz, é ela que muda a nossa estrutura. Não tem como, Senhor, nós ouvirmos a Tua palavra e não sermos mudados por ela. Ela é poderosa, porque ela faz o que te apraz. Ela vai e penetra na divisão da alma e do espírito, e faz uma obra excelente nas nossas vidas. Nós te louvamos pela Tua santa palavra, que nos apresenta Jesus como a fonte da água da vida. E que em nós, quando Ele entra, faz em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Ora, uma árvore em que ela está arraigada junto a ribeiros de água, como diz o salmista, cujas folhas não caem, e tudo que fizer, ela prospera, porque ela está firmada em Ti. Ela permanece em Ti e suga da Tua seiva e se alimenta, Senhor, da Tua vida, a vida em nós. Oh Deus, nós queremos viver essa vida todos os dias com Cristo. Não importa, porque as oportunidades que o Senhor tem nos dado são várias, e o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Nós te louvamos, Senhor, pela misericórdia com que o Senhor tem nos tratado. Mas nós queremos dizer ao Senhor, nós todos que estamos aqui, queremos dizer ao Senhor que nós queremos frutificar. A poda que precisa ser feita na nossa vida, nós estamos aqui diante do altar do Senhor. Tu conheces, Senhor, no nosso ramo, em que posição precisa ser feita esta poda. Nós não sabemos, mas uma certeza que temos e uma esperança viva que temos em nós é que esta poda, depois de feita na nossa vida, ela vai nos levar a produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que permanecem para a vida eterna. Ó Senhor, contempla a vida dos Teus filhos, contempla a minha vida, contempla a vida da Tua igreja, que ora conosco nesta hora, a igreja do Senhor que está em casa, a igreja do Senhor que está aqui, a igreja do Senhor que está espalhada pelo mundo inteiro. Contempla, Senhor, e faz esta obra por misericórdia e graça, porque nós oramos em nome daquele que restitui, em nome daquele que nos levanta, em nome daquele que nos restaura para viver uma vida nova, aquele que faz novas todas as coisas, para o louvor da Tua honra e glória, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe os irmãos. Os irmãos podem sentar. Queremos agradecer ao Senhor por mais um dia. E quero que você saia daqui desafiado a viver esta semana todo dia com Deus. Cada dia do seu dia com Deus. Queremos dizer que esta semana temos culto na quarta, na sexta, no domingo. E está chegando a Semana da Família. Não é nesta, é na próxima. Mas eu quero desafiar você a começar a orar. Ore pela sua família, ore pela sua casa. Teremos na última semana deste mês, uma semana dedicada à família. E vão ter aqui algumas palavras, algumas mensagens direcionadas para você. Alguns pastores estarão com vocês aqui nesta última semana, conosco, para ministrar ao meu coração e ao seu coração. Comece a orar de hoje, de maneira mais intensa. Mas, irmã Alessandra, eu já oro pela minha família. Ore mais. Ore mais. E apresente esses dias que nós vamos ter, para que Deus faça algo na sua casa, diferente. Que você está necessitado, você sabe que precisa. E que Deus bem mais conhece do que você precisa. Então comece a orar, ore pelos preletores que estarão conosco. O pastor Edinaldo Jarbas estará numa quarta-feira. Me parece que na sexta, quem lembra? Tem o pastor Pereira, mas tem um outro pastor, pastor Sandro Kopke. Esteja orando pela vida dos seus filhos. Ore pela sua vida, para Deus preparar o seu coração, que é a terra, para receber essa boa palavra. Amém? Deus abençoe. Com orações silenciosas, nós estamos despedidos.